Fala, aqui é o Rio do Aprenda Qualquer Coisa e hoje a gente tem um vídeo muito especial que é a correção da FUVEST 2019, né? A prova de matemática em específico. E eu quero te mostrar como usar essas correções para você aprender matemática, aprender como que você faz para pensar de uma forma diferente para você resolucionar os exercícios. E isso daqui que eu vou fazer nesse vídeo, você não vai ver em nenhum outro canal, em nenhum outro vídeo por aí. E vai ser o seguinte: eu vou buscar o cerne da lógica, da ideia da correção desses exercícios. Eu não vou só corrigir, eu vou te demonstrar o que você precisa saber para conseguir corrigir, para conseguir resolver esses exercícios, beleza? Então assim, se você quiser pular logo para a resolução, eu vou deixar o tempo aqui na descrição, basta você clicar lá e ele já vai para a resolução. Até lá eu vou falar algumas coisinhas, alguns avisos, né? Se você não vai prestar a FUVEST, tudo bem, esse vídeo ainda é para você, porque assim, quem vai prestar vestibular, qualquer outro vestibular, Enem ou FRJ, qualquer um, esse vídeo vai te servir para alguma coisa. Por quê? Porque os exercícios da FUVEST são muito bem elaborados. Eles pegam os conteúdos e conseguem fazer questões muito bacanas. Então, assim, se você aprender a fazer esse tipo de exercício, com certeza o Enem vai ficar muito mais fácil, né? Se você começa a treinar pelo nível difícil, aquilo que está abaixo de difícil vai ser muito mais possível, vai ser muito mais alcançável. Não adianta você treinar por exercícios fáceis, o bacana é você treinar por exercícios mais difíceis, FUVEST, ITA, UFRJ, qualquer faculdade que tenha um vestibular mais difícil. Eu não sei se a UFRJ segue o Enem, enfim, foi só um exemplo. E assim, para quem não conhece o projeto do Aprenda Qualquer Coisa, por que eu estou gravando resoluções de provas de matemática? Esse canal aqui não é um canal de matemática. Eu não sou professor, não tenho nada a ver com matemática, não sou formado em nada com matemática, tá certo que programação tem um pouco a ver, mas o que eu fiz nesse canal foi um desafio de aprendizado. Então eu pego coisas para aprender e eu tento aprender de uma forma otimizada, rápida, e aprofundada. Então, com matemática foram em 3 dias de estudo eu consegui pegar toda a matéria de matemática para provar para as pessoas que é possível sim você estudar sem ter muito tempo, quando você está ocupado, se falta pouco tempo para o vestibular, as pessoas falam, não dá tempo mais, é impossível. E não, eu quero dizer para vocês que dá tempo sim. Então, assim, comecei a fazer os vestibulares, o Enem e agora a FUVEST, para mostrar para vocês que deu resultados, que com 3 dias, e claro que depois eu acabei estudando um pouquinho mais, durante as provas do Enem. Quando você está fazendo o Enem, você já está estudando, de alguma forma. E assim, com 3 dias e mais um pouquinho, eu consegui fazer a prova da FUVEST inteira, entender os exercícios e agora eu estou gravando para vocês a resolução. Então, assim, não deixem que as pessoas falem para você que não dá tempo, que não é possível passar no vestibular, não sei o que lá. É possível sim, se você fizer do jeito certo. Então, para quem está interessado nesse meu método, eu gravei um mini curso gratuito para mostrar para vocês quais são os 3 princípios, os 3 pilares do aprendizado que eu uso, tá? E que me fazem aprender aí 4 vezes no mínimo mais rápido, 10 vezes, às vezes 100 vezes mais rápido que uma pessoa normal, né? E não é uma questão de genialidade, é uma questão de você focar no aprendizado. Eu não pego o livro, abro o livro e leio do começo até o fim. Ler é aprender, né? Então, Tá lá no mini curso, vai lá e assiste. Vamos logo para a correção dos exercícios que eu já enrolei demais. Primeiro é o exercício 46. Aliás, eu só encontrei 11 exercícios de matemática. Não era para ter 12? Não sei. Eu encontrei 11 e fiz 11. O exercício 46 é o seguinte, é um exercício que fala: em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual a metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas da família é... Ok, essa questão aqui não é uma questão de ideologia de gênero, sobre o sexo dos irmãos e irmãs, tá? É basicamente você traduzir, primeiro, o que você precisa para resolver esse exercício. Tá um barulho do caralho na rua. Primeira coisa que você precisa para resolver esse exercício é interpretar. Segunda coisa é você traduzir para equação. O que eu quero dizer com traduzir, Vamos interpretar primeiro. Em uma família, o número de irmãs de cada filha, Ou seja, se você é uma filha, vamos representar o seguinte.
Se você é uma filha, aqui você é essa filha, certo? F de filha. De fêmea, sei lá, de mulher. Vamos usar M. Se você é uma mulher, né, você é uma filha, você tem um número de irmãs, certo? Então imagina que você tem uma irmã. Essa quantidade aqui, certo? Que é 1, é igual a metade do número de irmãos. Ou seja, você vai ter o dobro de irmãos, certo? Então, são 2 irmãos, ok? Então, se você é uma filha, certo? Você é essa daqui. Você tem uma irmã e 2 irmãos, é isso que está dizendo. Só que está falando também o seguinte, cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, se você é um filho, né? Vamos lá, H. E digamos assim, você tem 2 irmãos, como a gente disse em cima, significa que você tem, ó, cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, esse cara aqui, com 2 aqui, vai ter 2 irmãs. É isso? Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Ok? E aí ele pergunta qual que é o número total de filhos e filhos da família. Só que percebe, do jeito que a gente fez aqui, né? O que acontece? Tem 2 filhas, ok, bateu, só que tem 2 filhos ou 3 filhos. Então não está batendo esse número com esse número, certo? Então a gente vai tentar encontrar a quantidade de filhos e filhas que batam com a informação que o exercício vai dar. Então essa parte é a interpretação, entender qual que é o problema, tá? Se você não tiver dificuldade para entender, você vai desenhar, vai fazer um exemplinho aqui para você tentar entender o que está acontecendo. Agora a gente vai traduzir para a matemática. Então como que a gente pode falar? A gente pode falar que assim, ó, o número de filhas, né? Esse primeiro caso aqui é uma equaçãozinha. Então a gente tem que falar o seguinte, vamos usar o termo A para representar o número de filhas, né? Mulheres. Então o número de filhas é A. Só que como eu estou considerando aqui que eu sou uma das filhas, né, para o exercício, não que eu seja uma filha, né, a gente vai considerar A menos 1, certo? Porque vai subtrair a filha no qual a gente está falando. Vai ser igual a metade do número de irmãos. Ou seja, a gente pode falar aqui que é o número de irmãos, vamos chamar de E, igual a metade do número de irmãos, certo? A gente pode pegar esse cara aqui, a gente pode passar multiplicando aqui, certo? Então ficaria 2 vezes A menos 1. Fica mais bonitinho, né? Fração não é um negócio legal. E agora a gente vai traduzir a segunda parte, que fala o seguinte, cada filho, ou seja, cada filho, né, é E menos 1. Porque você está pegando o número total de filhos e você vai subtrair você. Se você for um filho, você vai ter que te subtrair. Então, cada filho ele tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, E menos 1, menos ele mesmo, é um número igual a A. E aqui a gente tem um sisteminha, então, para resolver. Bem simples. Então, a capacidade número 3 que você precisa é resolver sistemas. Primeira questão, bem fácil. Esse exercício aqui, ele é bem mais fácil do que os exercícios de sistema que caíram no Enem. Vamos resolver. Então, a gente tem aqui, ó, 2A menos 2 igual a E. Aqui a gente vai também isolar o E. Por quê? Para ficar conveniente, né? Então, A mais 1 igual a E. E a gente vai ter o seguinte, vamos substituir o E, certo? 2A menos 2 igual a A mais 1. Se a gente passa esse A subtraindo, a gente cancela esse cara aqui, né? E agora a gente vai pegar esse 2 e vai passar para cá. Então, a gente vai falar que A igual a 1 mais 2 dá 3. Então, a gente tem 3 filhas, certo? Então, se a gente tem 3 filhas, 3 mais 1 igual a E. E igual a 4. Então, a gente tem 3 meninas e 3 meninos nessa família. Somando, vai dar 7, certo? 3 mais 4, 7. Quarta habilidade, soma. E aí você vai ter resposta C de cachorro. Certo? Então, bora para o próximo exercício. Esse aqui foi bem simples, bem fácil, para começar não assustando o aluno. O FUVEST tem dessas. O primeiro exercício geralmente é muito fácil. O segundo também é fácil. Olha só, é sobre funções. Então,
primeira coisa que a gente tem que entender é função. Sabe resolver uma função? Né? Basicamente, você coloca um valor aqui e substitui na nossa equaçãozinha aqui, na nossa formulinha. Então, a gente está falando que f de x é igual a 2x mais 1 sobre x menos 2. E ele está falando sobre g. Né? Função g é definida por f de x dentro de f de x, ou seja, uma função recursiva. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso x aqui, x vai ser igual a 2x mais 1 e x menos 2, né? No caso aqui, o x, 1. Então, a gente vai substituir. Olha só o que vai acontecer. A gente vai pegar essa equação aqui, ó, vai fazer 2 vezes. Aí a gente vai colocar ela inteira de novo. Né? Vai ficar 2x mais 1, x menos 2. Ok? Tudo isso daqui mais 1. Então, percebe que esse cara aqui, ó, era o x, né? Vou até deixar aqui de uma outra cor, para a gente entender melhor. Esse cara aqui, ó, era o x, certo? Esse cara aqui a gente substituiu por tudo isso daqui. Agora, vamos lá. Mais 1 dividido... Acho que não vai nem entrar aqui. De novo, a gente tem o x, a gente vai substituir por 2x mais 1 sobre x menos 2. Menos 2, certo? Então, essa daqui é a equação que a gente tem que... A equação não, a formulinha que a gente tem que resolver. A funçãozinha. Então, como que a gente resolve isso daqui? Simples, fazendo a conta. Vamos fazer a conta, né? Vamos multiplicar por 2 tudo? Vamos. Então, ficaria 4x mais 2 sobre x menos 2 mais 1. Aqui eu quero fazer essa conta, né? X menos 2 mais 1. Como que eu faço? Eu vou ter que multiplicar tudo por x menos 2. Então, aqui eu vou ter x menos 2, certo? E aí, como a base ficou igual, vamos fazer de outro jeito, né? Vai que as pessoas não entendem. Mais 1. Né? Para eu conseguir fazer isso aqui, eu vou multiplicar esse cara aqui, ó, por x menos 2 sobre x menos 2, certo? 1 vezes x menos 2 sobre x menos 2 é isso daqui. Como a nossa base da fração aqui é igual, a gente pode somar tranquilamente, ok? Então, a gente vai... Quando você soma duas frações, né, lembra? Você não soma o cara de baixo, você só soma o cara de cima. Então, vai ficar isso daqui, ó, mais x menos 2. Então, essa daqui é a parte de cima da nossa fração. Parte de baixo da nossa fração, então, vamos lá, 2. Tem que saber fazer fração. Parte de baixo vai ser a mesma coisa. A gente vai ter 2x mais 1 menos 2 vezes x menos 2, certo? Para igualar a base de x menos 2. O que acontece? Quando você tem uma fração assim, ó, a sobre b, c sobre d, o que você vai fazer? Você pode passar esse cara aqui invertendo para multiplicar o cara de cima. Ficaria a sobre b vezes d sobre c, entendeu? Esse cara de baixo ele inverte. Então a gente vai fazer isso daqui na nossa fraçãozinha. E o que isso vai acontecer? Esse cara que está embaixo, ele vai ficar na parte de cima. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, x menos 2 vezes x menos 2 aqui em cima. Então a gente pode fazer o quê? Cancelar esse com esse, tá? Eu não vou fazer tudo isso daqui, eu vou fazer aqui agora já. Então a gente vai ficar com isso daqui, ó. 4x mais x dá 5x. Vamos passar aqui para baixo. 5x, certo? Mais 2 menos 2 dá 0. Então, eu tenho 5x em cima. Embaixo, eu vou ter o quê? Ó, menos 2x mais 4, tá? Então, 2x mais 1 menos 2x mais 4. Então, esse com esse daqui cancela. E aqui eu vou ter 5, certo? Então, vai ser 5x sobre 5. Como eu tenho 5 em cima e 5 embaixo multiplicando, eu posso cancelar e o meu resultado vai ser x. Então, a resposta aqui vai ser E. Então, esse daqui é um exercício sobre função, né? Recursiva, uma dentro da outra. Eu não sei se é esse o termo
certo? Eu chamo de recursiva porque na programação, quando você tem uma função repetindo dentro da outra, é recursiva. E você tem que saber fazer fração. Basicamente é isso, ok? Função e fração para você resolver exercício 47. Bem basicão também. Deixa eu salvar isso daqui. Exercício 48 é um exercício bonito de funções. Por quê? Porque você precisa saber alguns conceitos, saber algum básico de função de segundo grau, que é o seguinte, vamos lá. Ele fala que ele quer saber qual que é esse ABC aqui, dessa função, certo? Básica, quadrada. Quando ele fala isso daqui, ó, x ao quadrado mais x mais c, a gente sabe que é uma equação de segundo grau. Quando você vai colocar no gráfico, vocês lembram que o desenho ou é assim, certo? Ou é um sorriso feliz ou um sorriso triste. Geralmente na FUVEST o seu sorriso sempre vai ser triste, né? Porque as pessoas vão ir mal na prova. No plano cartesiano x e y, a única intersecção da reta y igual a 2, vamos fazer um gráfico aqui, vamos ver o que significa y igual a 2. Então a gente tem, lembra, x, y, vou até pegar outra cor, y igual a 2 significa que todos os traços, né, todos os valores de y vão ser igual a 2. Então é uma reta assim, ó. Então, básico de função, certo? Colocar no gráfico, pôr no gráfico, né? É o que você tem que saber. No ponto 2, 2, certo? Então, aqui, ó, ele diz, ponto 2, 2, é a única intersecção, certo? Então, o nosso gráfico, que vai ter um formato assim ou assim, ele só tem um ponto de intersecção. O que isso significa? Vamos pensar o básico, né, do básico. Se ele faz esse formato aqui, ó, vamos supor aqui, tem como ele não pegar nesse ponto aqui? Não tem, né? Ele vai pegar nesse e nesse. Ele sempre vai pegar em dois pontos espelhados, certo? Então, o que isso significa? Que esse ponto aqui, ele é o vértice, ele é o ponto mais alto ou mais baixo da nossa função, um dos dois. A gente já tem uma informação muito importante aqui. Agora ele diz o seguinte, e a intersecção da reta x igual a zero, ou seja, vamos pegar o x igual a zero é o quê? É esse ponto, essa reta aqui, ó, x igual a zero, certo? Com o gráfico f é o ponto 0, menos 6. Então, aqui, menos 6, ele diz que tem um ponto de interseção. Então, ele vai ser como? Pode ser para cá? Não pode ser para cá. Pode ser... Cadê? Pode ser assim? Não pode ser assim, porque a gente sabe que ele vai ter que passar por aqui. Então, só pode, olha só, o gráfico só pode fazer isso aqui. Não tem como não fazer isso daqui. Não existe outra possibilidade. Se você duvida de mim, tenta. Tenta encontrar um gráfico que faz o sorrisinho feliz ou o sorrisinho triste, que só passe num ponto aqui e que não seja assim. Não tem como. Então, é assim. É assim que vai ser. É assim que é o gráfico. Certo? Então, a gente tem dois pontos aqui. Ó. Vamos lá. A gente tem o 2,2. A gente tem o 0 menos 6. Certo? E a gente também tem esse ponto aqui. Não é? Porque se você pegar isso daqui, ó, a função de segundo grau, ela sempre vai ter um ponto espelhado, digamos assim. Né? Esse daqui vai ser o vértice, ele vai dividir o nosso gráfico em duas partes espelhadas. Então, se aqui, né, daqui para cá, eu tenho 2 de tamanho, certo? 2. Daqui para cá eu também vou ter 2. Então, esse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser o ponto 4 menos 6. Você vai falar, Rio, não entendi por que é 4 menos 6. Sabe o que você faz? Você pega uma folha de papel, você desenha ele, coloca os pontinhos, os tracinhos aqui, ó, né? Por exemplo, aqui é o 2, então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Né? Você vai riscar, você vai ver que vai dar nesse ponto aqui, certo? E que vai ser óbvio quando você tiver um gráfico, né, em escala normal. Então, você vai descobrir, então, que são 3 pontos que a gente tem. 0,6, 2,2 e 4,6. E agora a gente tem que resolver a nossa questão aqui. Qual que é o valor de A mais B mais C? Eu só tenho os pontos, né?
que são coordenadas x, y. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando o meu x é 0, o meu y é menos 6. Lembra? Esse cara aqui é o y, né? Então eu tenho que saber também o que é aqui, pôr no gráfico, eu tenho que saber 2. Eu tenho que saber sobre funções básicas, né? Então está incluso aqui. E 3, eu vou ter que saber um pouquinho de sistema linear para resolver essa questão. Porque, ó, vamos lá. Se o nosso x é 0 e y é menos 6, vamos falar que menos 6 igual a a vezes 0, certo? Ao quadrado, mais b0 mais c. Tudo que multiplica por 0, 0. Então a gente tem aqui que c igual a menos 6. Pô, bacana, já resolvi aqui um cara muito importante. Agora sobra o a e o b. Vamos fazer o resto do sistema. Então eu tenho aqui 2 igual a 2 ao quadrado, que dá 4, certo? Então eu já vou colocar 4a mais 2b menos 6. Esse daqui é um dos caras e o outro cara vai ser qual? Vai ser menos 6 igual a 4 ao quadrado dá 16, 16a mais 4b menos 6, certo? Só estou substituindo aqui. Então eu tenho esse sisteminha para resolver. Olha só que bacana, né? Como que a gente pode fazer isso daqui? Vamos fazer do jeito seguinte. A gente pode somar os dois aqui, multiplicar esse daqui por 2 e somar com esse daqui, subtrair desse daqui. Pode fazer de vários jeitos. Vamos fazer do jeito mais simples e conhecido, ou não. Vamos tentar fazer do jeito estranho. Vamos fazer do jeito estranho. Então, assim, ó, qual que é a lógica? Eu tenho que eliminar... Qual que é a lógica do sisteminha? Um outro jeito de você fazer. Eu quero eliminar uma das letras, certo? Concorda comigo? Existe a letra A, existe a letra B. Duas letras numa equação. E a gente não consegue resolver uma equação com duas letras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar uma dessas letras, sabendo que essas duas equações elas são ligadas de alguma forma. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Se eu multiplicar ela toda por 2, eu vou deixar ela ainda proporcional, certo? Então, eu teria o quê? 4 igual a 8a mais 4b menos 12, certo? Então, eu ignoro essa daqui, eu vou considerar essas duas aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa daqui e eu vou subtrair a segunda. O que vai acontecer? Menos 6 menos 4 dá menos 10. 16 menos 8 dá 8a. 4 menos 4b vai cancelar os dois, certo? Menos 6 menos 12 vai dar menos 6 mais 12, então vai dar mais 6. Aí eu tenho o seguinte, mais 6 eu vou passar para lá com o menos 6, vai dar menos 16 igual a 8a, certo? Então a vai ser igual a menos 2, ok? Acertei? Deixa eu ver aqui na minha folhinha de exercício, para não perder tempo, isso, vai dar menos 2. O jeito que eu fiz foi diferente, não foi nem assim, eu estou inventando outro jeito de fazer. E, ok, agora você tem que substituir, certo? Então, eu vou pegar alguma dessas duas aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 igual a menos 8, certo? 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 2b menos 6. Então, eu tenho aqui, ó, menos 14, passa para o outro lado, vai dar 16. 16 igual a 2b. b igual a 8. Agora eu vou somar tudo. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Mais 8 dá 0. Então, o nosso resultado final vai dar 0, né? Que é o A mais B mais C. Resposta é B, de bolacha, que é o nome certo, que vocês chamam de biscoito, é bolacha. A gente está falando de FUVEST aqui. Vamos lá, exercício 49. Super simples, parece exercício de Enem. Um dono de restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal do negócio ao longo dos 10 primeiros meses após a inauguração. Tá? Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Ou seja, né, nos 3 primeiros meses, 1, 2, 3, teve um crescimento.
quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido, ou seja, subiu um pouquinho, desceu até a metade, certo? Então aqui, ó, vai descer até a metade do que tinha sido atingido. Em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda. Então, assim, 1 mês e meio, né? Ele vai igualar. Cadê? Igualou nesse ponto aqui. 1 mês e meio daqui para cá. Igualou. Em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido ao final do 3º mês. Ou seja, isso daqui vai estar para cá, vai ter subido aqui, ó. Certo? Considerando que na ordenada o faturamento quinzenal está representado em unidades desconhecidas, blá, 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 qual que é a descrição do gráfico que ele está me falando? Então, ó, como que é o gráfico? Sobe um pouquinho, baixa um pouquinho e vai subindo. Esse cara aqui é o certo? Não. Esse cara aqui é o certo? Não. Esse cara aqui é o certo? Não, caiu. Tá? Então, eu fico entre E e C. Agora, eu tenho que saber o seguinte, aqui ele falou que ele caiu para metade do valor. Ó, se aqui no 3º mês está nesse ponto, ele caiu para metade. Se aqui no 3º mês está nesse ponto, a metade deveria ser aqui, certo? Então, é E. De elefante. Beleza? Então, você vê que a FUVEST, eu não sei, eu achei bem tranquilo a prova da FUVEST desse ano. Não achei muito difícil, não. Aquela coisa assim monstruosa, sabe? Esse exercício aqui, ele tem um truquezinho chatinho. O exercício 50, ele fala o seguinte. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. Então, quando fala de milímetros, quando fala essas coisas, você já sabe que, ó, conversão de medidas, tá? A pilha é formada da seguinte maneira. Aí já tem interpretação muito forte aqui também. Coloca-se uma folha da primeira vez. Em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente. Anteriormente é um passo antes, né? Então, no primeiro passo, coloca uma. No segundo passo, vai colocar quanto? Uma. Certo? Vamos fazer de outra cor aqui. Vamos intercalar as cores. Colocou uma? Duas. No próximo passo, vai ser duas. Depois, vão ser quanto? Vão ser 4. Depois, e aí, assim por diante. Agora vamos transformar em matemática, né? Vamos traduzir. Ele fala o seguinte: depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá uma ordem de grandeza da Avenida Paulista, da distância de São Paulo, do diâmetro da Terra, blá blá blá. Então quer dizer que vai ficar um bagulho louco. Ou vai ficar da altura de um poste, não sei. Vamos descobrir, né? No primeiro cara, a gente colocou uma folha. No segundo cara, a gente colocou quanto? Uma folha de novo. É isso? Uma folha de novo. Ou seja, a gente ficou com duas, né? No segundo cara, a gente teve 2 folhas. No terceiro cara, a gente colocou 3. Ou seja, 3 mais 2, 5. Depois, a gente vai colocar 5. Cadê? 5. Tá certo isso? Não. Que 5 o quê, mano? A gente sempre vai colocar do cara anterior, né? Então aqui, ó, desculpa. Colocar 2, vai ficar 4. O próximo cara a gente vai colocar 4, então vai ficar 4 mais 4, 8. 8 mais 8 vai dar 16. Se você for perceber isso daqui, é o quê? É 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, quanto que vai dar o 33, tá? O cara 33. Esse daqui é o cara 1, esse cara 2, 3, 4. Deixa eu mudar de cor. Esse daqui é o primeiro, é a primeira folha, segunda folha, terceira folha, quarta folha, por aí vai seguindo, até que a gente chegar na folha 33. Na folha 33, seguindo essa lógica, então, tá? Se 1 eu tenho 2 elevado a 0, 2 eu tenho 2 elevado a 1, aqui eu só posso ter 2 elevado a 32, certo? Então, essa é a grandeza que a gente quer encontrar. Só que você sabe quanto que é 2 elevado a 32? Porque eu não sei.
Vamos descobrir agora como que a gente calcula isso daqui. E aqui que é a parte difícil, tá? Aqui, a quarta necessidade que você tem que ter aqui é safadeza. Você tem que fazer um pensamento safado aqui para conseguir chegar nesse valor. Então, vamos lá. 2 elevado a 32. Ele está falando que a nossa folha tem 0,1 milímetros, certo? Isso daqui multiplicado por 2 elevado a 32. Quando você tem uma potência, você pode dividir essa potência em várias partes. Por exemplo, você pode falar que é 2,1 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 30, por exemplo. Você pode fazer isso daqui. A gente pode falar, por exemplo, que isso aqui dá 4, certo? Então vai ser 0,4 vezes... Agora a gente tem 2 elevado a 30, que é basicamente o quê? É 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. O que significa isso daqui? Significa que se a gente substituísse esse 2 elevado a 10 por x, a gente ia ter x ao cubo, certo? Então, eu posso falar o seguinte, que 0,4 vezes 2 elevado a 10 elevado ao cubo. Você sabe quanto que é 2 elevado a 4, né? Dá 1024, certo? Que aqui, como a gente está falando de um milímetro, a gente está falando de grandeza, assim, esse 24 aqui não vai fazer muita diferença para a gente. Então, é mais ou menos 1000, certo? Que é mais ou menos 10 elevado a terceira. Então, a gente pode falar que 2 elevado a 10 é mais ou menos igual a 10 elevado a terceira. Então, vamos substituir aqui. Tá? Vamos substituir esse cara aqui por 10 elevado a terceira, que dá 10 elevado a nona, certo? Beleza? Então, a gente tem 0,4 vezes 10 elevado a nona. Aí, a gente quer transformar agora em uma medida, né, para a gente usar aqui. Milímetros é uma medida ruim. 0,4 milímetros é pior ainda. Então, vamos transformar isso daqui em 4 milímetros vezes 10 elevado a oitava, certo? A gente pegou um dos zeros e emprestou para o nosso 0,4 para virar 4. Agora sim, a gente precisa de 1000 metros, tá? Vamos pegar isso daqui, ó, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos descobrir quanto que tem isso daqui. A gente precisa de 1000 milímetros para ter 1 metro. Então, ó, quanto que é 1000 milímetros? São 3 zeros. Então, aqui a gente tem 1 metro. Certo? Agora a gente precisa de 1000 metros para ter 1 quilômetro. Então, vamos ter 1, 2, 3. Então, a gente tem 400 quilômetros. Ok? 400 quilômetros. Qual que é a distância? Qual que é o comprimento da Avenida Paulista? 400 quilômetros não pode ser, porque é muita coisa, né? A altura de um prédio também não pode ser. A altura de um poste não pode ser. Diâmetro da Terra, cara, eu acho que a Terra é um pouquinho maior do que isso, então só resta a opção D aqui nesse caso. Beleza? Basicamente é isso daqui a resolução desse exercício 50. Então você tem que fazer uma certa sacanagem aqui de transformar esse cara, converter ele nisso daqui. Então tem que ter também o ponto 5 aqui, potência. Tá? Você tem que manjar, trabalhar com potências aqui. Isso daqui é um pouquinho também de função. Eu considero isso daqui função. Essa questão de você ter uma entrada, x, e ter um resultado y. Considero isso daqui uma função também. E é uma progressão geométrica, né? Você pode fazer esse exercício de várias formas, mas a parte mais complicada mesmo é essa daqui, ó. Mais chatinha. Exercício 51 é um exercício de geometria, que não é tão difícil, é tranquilo. Mas também tem, ó, centímetros e metros cúbicos, certo? Então tem 1, conversão. 2, geometria, volume. E 3, a gente vai ver o que vai ter também. A figura mostra uma escada maciça de degraus, não sei o que lá. Tá falando que a nossa escada tem 20 por 10 por 50. Né? Então, é basicamente... Cadê? Vamos fazer uma escada aqui. Certo? Ela tem 20 por 10 por 50. E aí ele está falando o seguinte, qual que é o volume
dessa escada inteira. Então você pode perceber que aqui a gente tem uma medida desse daqui, um cara. Aqui a gente vai ter, né, 1, 2, 3 caras. Se a gente estivesse no segundo andar, teria 3. Aqui a gente teria quanto? 6. E assim por diante. Qual que é o volume de um negócio desse aqui? É fácil, né? Só multiplicar todos os caras. Então, quanto que dá? 50 vezes 20 vezes 10 dá, ó, 2 zeros mais outro zero daqui, 1000, vai dar 10.000 centímetros cúbicos, certo? E esse daqui é o número de um desses caras. Agora a gente tem que descobrir qual que é o volume de 20 degraus dessa escada. Como que a gente faz para descobrir isso aqui? Eu fiz da seguinte forma. Um degrau, a gente vê que tem um carinha desses. 2 degraus, a gente sabe que tem 3. 3, a gente sabe que tem 6. 4, a gente sabe que tem quanto? Vai ter 4, mais 3, mais 2, mais 1, né? Então, a gente sempre vai pegar o anterior, ó, mais 2, mais 3, aqui mais 4. Vai dar 10. Então, basicamente, você tem que pegar o número anterior e somar o cara que está aqui. É meio que um padrãozinho que existe. O que você vai perceber? Se eu tiver 20 degraus, vamos lá. Para eu contar os 20 degraus, eu vou ter que pegar o anterior, certo? Eu vou ter que pegar o número anterior, quantidade anterior de degraus e somar 20. Beleza. Isso daqui é uma das lógicas que a gente pode ter. Vamos ver se eu consigo explicar de um jeito mais fácil, né? Basicamente é o seguinte. O degrau 20, ele é composto pelo degrau 19, por mais 19, né, do anterior, mais 18, mais 17, mais 16 e assim por diante até chegar no mais 1. Certo? É o que a gente está fazendo aqui, né? Se eu pegasse, ó, o quarto andar, o quarto degrau, é o quê? Ele é 4, mais 3, mais 2, mais 1. 4 mais 3, 7, 10. Se você pegar o degrau 3, mesma coisa. 3, 2, 1, 5, dá 6, certo? Então é a soma de todos os elementos desse carinha aqui. Se você for perceber, essa sequência de valores que vai aumentando de 1 em 1 é uma progressão aritmética, certo? E o que a gente quer saber é a soma total de elementos. E aqui tem um truque que a gente pode fazer, que é o seguinte. Se eu pegar 20 mais 1, vai dar 21. Se eu pegar 19 mais 2, vai dar 21. Se eu pegar 18 mais 3, vai dar 21. O que isso significa? Se eu pegar 20 elementos e eu somar o primeiro com o último, vai dar 21. E eu multiplicar isso pela metade da quantidade de elementos, que são 10, né? 20 dividido por 2, certo? Vai dar 10. Eu vou ter uma quantidade de 210 degraus no final das contas. E aí eu tenho o quê? 210 vezes esse carinha aqui. Preciso fazer a conversão? Não, né? Porque você sabe que o único que tem aqui com 210 é o A, mas você pode converter, que vai dar quanto? 210 vezes 10.000, 1, 2, 3, 4, certo? Mas aqui é metros cúbicos. Você sabe que centímetro para metro são quantos zeros que a gente tem que tirar? Centímetros, 100, certo? 100 tem 2 zeros, então a gente vai tirar para o cúbico. Ó, centímetros quadrados, tá? Cúbicos. Então vai ser 2,1 metros quadrados. Beleza? Então, esse exercício aqui parece um pouquinho mais chato, mas ele até que é fácil. Mas você tem que perceber isso daqui, ó. Progressão aritmética e soma total dos elementos. Repara que na soma total, né, da PA, eu não uso fórmula, eu uso a lógica. Você não precisa decorar fórmula para resolver PA, PG, nem nada disso, beleza? Você pode fazer tudo por lógica. Exercício 52, a gente já está quase acabando, tá vendo? É uma prova rápida, fácil, tranquila. Uma empresa estuda cobrir um vão entre 2 prédios, tá? Tem 2 prédios aqui, basicamente, e tem um carinha que vai ter esse formato aqui, ó. Que, se vocês forem ver, basicamente é um trapézio. O que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso fazer esse desenho aqui. Sabendo, ó, a altura lateral de um prédio
tem 80 metros de altura, esse cara que tem 80 metros de altura, 28 de largura aqui, ó. Então a nossa medida aqui, né, entre um carinha e outro, vai ter 28, certo? E o outro prédio de 60 metros de altura tem 20 aqui. Então esse cara tem 20, esse cara tem 28, esse cara aqui a gente não sabe quanto tem, certo? A gente sabe que a altura entre um prédio e outro, vamos fazer... Como que você faz esse exercício? Você faz primeiro 2D. Vamos fazer 2D e vamos interpretar. Tá? Então esse cara aqui tem 80 metros de altura, esse cara aqui tem 60 metros de altura. E aqui existe uma plataforma entre um e outro. Certo? E você quer saber qual que é o tamanho dessa plataforma. Você não sabe. Você sabe que a distância entre os dois prédios é de 15 metros. Então tem 15 metros de distância entre um e outro. E a diferença da altura dos dois, como você pode perceber que 80 para 60 tem 20, então aqui vai ter 20. O que a gente formou aqui, galera? Olha só, um triângulo retângulo, tá? Para descobrir o quê? Para descobrir qual que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui, no caso, não está considerando a diferença desses tamanhos. Está considerando, ó, se você for perceber, coisa que você tem que perceber é que esse carinha aqui, ele é basicamente isso daqui, ó. Ele é reto, né? A gente estava calculando aqui como se fosse um quadrado, mas na verdade é um trapézio. Porque esse tamanho aqui é 28 e esse tamanho aqui é 20, certo? Então aqui a gente vai pegar um triângulo retângulo, a gente quer descobrir a hipotenusa. Como que a gente faz? Hipotenusa ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que dá 400, mais 15 ao quadrado, tá? Que a gente vai calcular aqui agora. 15 vezes 15 vai dar 5,75, mais 15 vai dar 225, certo? 225 que dá 625. Então, h ao quadrado igual a 625. Como que eu faço agora para descobrir qual que é o valor disso daqui? Simples. Simples, mais ou menos não tão simples, né? Se aqui, ó, se 400, vou fazer um chute, tá? É a mesma coisa que 20 ao quadrado. E aqui eu tenho o final 5. Qual que é o cara que 5... Qual que é o cara que multiplicado por ele mesmo finaliza em 5? É 5, não é? Então eu vou tentar quais números? Vou tentar 25 e 35. Vamos ver. 25 ao quadrado, eu já sei que é a resposta, tá? Vai dar quanto? Vai dar 5, dá 125, mais 50, vai dar 625. Então, H igual a 25. Beleza. Então eu tenho que esse cara aqui, essa hipotenusa é 25. E agora eu tenho esse trapézio, certo? Que tem as seguintes medidas. Olha só que beleza. Esse cara aqui é 25, esse cara aqui é 20, esse cara aqui é 28. Então eu tenho todas as medidas para saber a área desse trapézio, certo? Que é o quê? Altura vezes a soma das bases. Vamos já fazer, né? Altura vezes as duas bases somadas, que dá 48, dividido por 2. Aqui a gente pode fazer 24, e aí a gente pode fazer o quê? 24, para você economizar tempo, vezes 25, é a mesma coisa que 25 vezes 25 menos 25, certo? A gente já sabe que é 625 aqui, então vai dar 600. Entendeu, né? 25 vezes 24 é a mesma coisa que 25 vezes 25 menos 25 vezes 1, né? Que é 25. Então, se eu sei que 25 vezes 25 é 625 e 25 vezes 1 é 25, então, olha só, você tem que fazer conta. Resposta C, de cachorro de novo. Agora a gente vai para a questão... Aliás, vamos falar o que eu não falei nesse daqui. O que você precisava saber para essa daqui? Você precisa interpretar, você precisa de geometria, tá? Espacial. Você precisa conseguir enxergar, visualizar a informação que ele está te dando, porque ele é em 3 dimensões. Se você não consegue, se você tem dificuldade de visualizar isso, o que é bom para você? O que é bom você fazer, caso você tenha dificuldade para fazer isso? Desenhar, fazer maquetes, coisas em 3D mesmo, pegar folhas e construir formas geométricas. Desenhar é muito bom. Jogar videogame também é muito bom para você entender um mundo 3D,
né? Pode ser até Minecraft, você pode jogar para você começar a entender isso daqui, não sei. Você pode fazer qualquer coisa que garanta você uma visualização 3D das coisas, para você não ficar pensando matemática como se fosse 2D, né? Ele está falando ali, ó, de dois prédios com larguras diferentes. Cara, você tem que enxergar que é o trapézio, você tem que enxergar que esse cara aqui, essa hipotenusa aqui, não é o lado do trapézio, né? É a altura do trapézio. Você tem que conseguir enxergar isso daqui. São pré-requisitos que você tem que ter para fazer tanto a FUVEST quanto o Enem, qualquer outra prova. Vamos lá. Questão 53, estamos acabando. É uma questão de logaritmo, tá? E se você não sabe fazer logaritmo, eu gravei um vídeo falando como que resolve as questões de logaritmo do Enem. E é basicamente a mesma coisa. A dificuldade daquela questão e essa daqui é muito parecidas. Vamos ver. Qual que é o grande segredo do logaritmo? Tá? Esse daqui é o processo inverso. O logaritmo é o seguinte, quando eu tenho assim, vamos ver um exemplo. Por exemplo, 4 igual a 2 ao quadrado. Eu posso fazer, tendo isso daqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer log de 2. 4 igual a log de 2 sobre 2. O que eu fiz aqui? Eu apliquei logaritmo dos dois lados, entendeu? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente tem uma equação, por exemplo. Se eu tenho aqui, vamos ver, meio igual a 2 quartos, eu posso multiplicar os dois lados a hora que eu quiser por 2. Eu posso fazer isso daqui dos dois lados, que eu vou manter a minha equação, certo? Então, a mesma coisa eu posso aplicar o logaritmo de todos os lados, ou eu posso tirar o logaritmo de todos os lados. Assim como eu posso multiplicar por 2 de todos os lados, eu posso dividir a minha equação toda por 2. É o princípio básico da equação, você não precisa saber logaritmo para isso. Então, é o seguinte, a gente tem aqui log na base 2 de y igual a menos meio mais 2 terços de log 2x. Então, o que está acontecendo aqui? Eu posso aplicar log para tirar esses... Eu quero tirar esses logs, cara, porque esses logs aqui estão ferrando tudo. Como que eu faço para eliminar esses caras? Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho que deixar um formato log igual a log, certo? Eu tenho que simplificar ao máximo a minha equação. Então, esse lado está ok. Eu tenho que melhorar esse lado aqui, ó. Como que eu faço isso daqui? Eu tenho que descobrir qual que é, vamos lá, esse daqui é o resultado de um log, por exemplo. Então, eu vou ter algum log de base 2, x, que vai ser igual a meio, certo? É basicamente isso que eu quero fazer. Eu quero substituir esse cara aqui por um log na base 2. Então, a gente vai criar essa equaçãozinha e vamos descobrir. O que a gente está falando aqui? 2 elevado a menos meio é igual a x. Quanto que é 2 elevado a menos meio? Vamos lá. Todo número elevado a uma fração é a mesma coisa que uma raiz, certo? Se aqui fosse 3, aqui ia ser 3. Beleza. Menos, a gente vai transformar em 1 sobre raiz de 2. Então, isso daqui é basicamente, ó, 2 elevado a menos meio é igual a 1 sobre raiz de 2. É isso que a gente tem. Então, esse cara aqui, né, 1 raiz de 2, vai substituir aqui. Vamos lá, log de, na base 2, de 1 raiz de 2, mais. Quando a gente está multiplicando o número por log, a gente também pode passar para a potência desse cara aqui. Então, já vamos fazer isso daqui. Log na base 2 de x elevado a 2 terços, certo? Tudo isso daqui é igual a log na base 2 de y. Aqui você está vendo que tem dois elementos. Eu não posso ter dois elementos, eu tenho que ter um elemento só. Como que eu faço para somar dois logs? Eu multiplico os caras de dentro. Então, vai ser o quê? Vai ser log 2. É basicamente o inverso da potência, né? Ó, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, eu vou ter 2 elevado a 5, certo? Como aqui eu estou falando de expoentes, eu tenho que pensar ao contrário, né? Como eu tenho log,
de 2 mais log de 3 é a mesma coisa que log de 2 vezes 3. Percebe que é o contrário, né? Aqui eu estou multiplicando e vira uma soma, né? 2 mais 3. E aqui eu tenho 2 mais 3, que vai virar 2 vezes 3. Então, é o inverso da potência. Certo, galera? Porque a gente está tratando do expoente. Então, vai ficar log de 2 de... Quanto que é x elevado a 2 terços? Né? A gente já falou isso daqui. Então, se isso daqui é igual a isso daqui, se eu tiver base 3, vai ser uma potência de 3. E esse cara de cima vai continuar elevando a potência aqui dentro. Então, vai ficar o quê? Isso daqui é a mesma coisa aqui, raiz cúbica de x ao quadrado. Então, eu vou ter a raiz cúbica de x ao quadrado sobre a raiz de 2 igual ao nosso log de y aqui. Agora que eu tenho uma igualdade com dois logs, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, eles têm a mesma base, né? Eu posso cortar. Então, eu vou ficar com y igual a esse cara aqui, que é, qual que é a resposta? Vamos lá. É esse A aqui, ó. Certo? A de animal, de América, Alfonso. Então, o que você tem que saber para fazer um exercício de log? Você tem que saber log. Né? Não tem outra opção. Exercício 54. Esse daqui eu acho que foi o exercício um dos mais difíceis. O segundo mais difícil dessa FUVEST. Porque é o seguinte, você tem que imaginar o triângulo, esse triângulo rotacionando aqui. Você tem um ponto B, né? Você tem que imaginar o seguinte. Ele vai rotacionar até que o ponto aqui, ó, seja assim. C, A, não, aqui é B. B. E aí depois ele vai rotacionar aqui até que fique B, C. E aí ele vai rotacionar e o B vai ficar parado. O exercício é o seguinte. Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B, C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário. Isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C, certo? Ele vai girar. Vamos exemplificar isso aqui. Vamos fazer de um jeito mais fácil. Vamos lá. Como que eu faço um triângulo aqui? Bora mostrar, né? Bora mostrar. Senão as pessoas não entendem. Então, vamos lá. Vamos pegar uma caneta. Então, ó, basicamente isso daqui, certo? Ângulo B, A e C. O que vai acontecer? Ele vai girar ao redor desse ponto C aqui, ele vai girar e vai fazer isso daqui, ó. Pá, caiu no chão. Quando caiu no chão, ele vai girar ao redor do ponto A. Pá, vai cair aqui no B. E aí do B ele vai girar até voltar à posição inicial. O que acontece? Ele quer saber quanto que esse B vai andar, né? Então aqui, ó, no primeiro passo, o que vai acontecer? Ele vai andar esse círculo, ó. Ele vai fazer um círculo, certo? Com um raio BC. Ele vai girar com um raio BC até cair no ponto A, aqui no chão. Aqui ele vai girar como um círculo de novo, mas ele vai girar a partir do ponto com esse raio aqui, não com esse raio aqui. Então vai ser esse raio menorzinho aqui, que vai ser o AB, certo? Ele vai só girar aqui, pá. Só que daqui, essa próxima última girada, do ponto B até o C, ele não vai sair do lugar, né? Porque ele vai ser o ponto de apoio no chão. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos desenhar essa biroça aqui, que vai ser complicado. Primeiro,
Vou até pegar as minhas colinhas aqui porque tem um desenho certinho, para não errar para vocês. Primeiro desenho, vamos lá. Primeira girada, você tem um triângulo aqui, certo? Aqui tem um ângulo C e ele vai girar deste ponto aqui até aqui, mais ou menos, que vai ser quanto? Vai ser 180 graus menos esse ângulo C, certo? Menos C. E isso daqui vai ser multiplicado por quanto? Vai ser multiplicado por este raio aqui, que ele diz que é 2. Então, vezes 2. Certo? Esse daqui é o primeiro passo. O segundo passo é com o vértice A no chão. Então, aqui você vai ter o ângulo A, certo? Que é um ângulo de 90 graus, como está sendo mostrado aqui. É um ângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Então, vai ser assim. Certo? Você vai ter um ângulo A. Aqui está o ponto B. E ele vai girar quanto? Ele vai girar isso aqui. Que quantos graus são? São 90 graus, certo? 90 graus vezes, qual que é a medida de B e A? É 1. E aí no último, o B vai estar no chão. Ele vai girar, mas ele não vai sair do lugar. Então aqui vai ser 0. Então eu só tenho que calcular esses dois caras. 180 menos C vezes 2, 90 vezes 1. Eu tenho que saber qual que é a medida de C. E aqui que vem o pulo do gato. Eu tenho que saber a medida do C. Qual que é o grande lance que eu fiz aqui para descobrir isso? Cadê? Eu tenho uma correspondência de ângulos com valores aqui. Ó. O nosso ângulo C, vamos chamar de C, ele vai ser a mesma coisa que 1, certo? E o nosso ângulo A, ele vai ser a mesma coisa que 2. Ele vai corresponder ao cara inverso aqui, né? O seno, no caso. E aí, qual que é a lógica que eu tenho aqui? Qual que é a lógica que eu peguei, certo? O ângulo A, a gente sabe que é 90 graus, certo? Seno de 90 graus, a gente sabe que é 1. 1, observa só. Agora aqui, o outro cara, vamos fazer uma relação de semelhança. Se 1 corresponde ao valor 2, certo? E esse cara aqui vale 1, e esse cara aqui vale 1, então o nosso cara aqui só pode valer meio, não é? Não é verdade? Né? Numa escala de 1 aqui, ó, 100%, se 100% vale 2, 50% vale 1, certo? Agora, qual que é o seno de algum ângulo que vale 50% ou meio? Não é o seno de 30? 30 graus, certo? Então, aqui eu tenho descobrir que o nosso ângulo C é 30 graus. Beleza. Nosso ângulo C é 30 graus. 180 menos 30 graus vai dar 150. 150 vezes 2 e aqui 90 vezes 1. Só que quando eu estou fazendo o cálculo com arcos da circunferência, eu não posso utilizar o ângulo em si. Eu tenho que usar o quê? Pi radianos, certo? Por quê? Quando eu tenho o ângulo completo, 360 graus, eu tenho... Qual que é a fórmula do perímetro do nosso círculo? É 2πr, certo? Se eu tenho 180 graus, eu tenho πr, não é? Então, tudo vai girar ao redor do quê? 180 eu não sei o que é π, né? Π vezes o raio. É basicamente isso daqui, o comprimento do nosso arco da circunferência. Se 90, então, corresponde a quanto? A π dividido por 2, certo? Porque 180 é π, aqui vai ser π dividido por 2 vezes 1, que é o raio. No nosso caso do 150, a gente tem, basicamente, 180 menos 30,
180 é π. 30, quanto que é? É π sobre 6, certo? Então, eu tenho aqui 6π menos π, dividido por 6, que dá 5π sobre 6. Então, esse cara aqui, ó, é 5π sobre 6 vezes o raio, que é 2. Tá ficando claro? Se não tá ficando claro, volta um pouquinho o vídeo e pensa a respeito disso daqui. Agora eu tenho aqui os valores, tá? De quanto que ele girou em cada um, qual que foi a distância. Eu vou somar os dois valores. 2 vezes 5π dá 10π sobre 6, mais π sobre 2. Mínimo múltiplo comum, né? Vamos fazer aqui com 6. Então, dá 6, vai dar 10π, mais 3π, dá 13π sobre 6. Que é a resposta, cadê? C, de cachorro de novo. Então vê que esse exercício aqui, mano, ele é um pouquinho complicado. Você poderia usar aqui a lei dos senos. Eu fiz por lógica, né? Eu fiz por comparação de um valor com outro. Uma lógica assim que, mano, não sei se todo mundo vai ter esse tipo de lógica, esse tipo de percepção de que a relação de um lado do triângulo com o outro está estritamente ligada com a relação entre o ângulo desses caras, né? Se você tem um triângulo com ângulo 90 e a medida dele é o dobro de outro ângulo que vale 30. É sempre assim, sempre vai ser assim essa proporção. Então, o que a gente tem que saber aqui? Proporção, vamos lá, trigonometria, proporção e perímetro do círculo. E visualização, né? Visualização espacial do negócio girando e tal, sem conseguir perceber isso durante a prova. Exercício 55, na minha opinião, é o mais difícil desse vestibular. Por que é o mais difícil? Porque a probabilidade, mano, é meio trabalhoso, você tem que ter uma percepção do que está acontecendo aqui. E não existe uma fórmula específica para probabilidade. Mas eu inventei um passo a passo para você resolver qualquer exercício de probabilidade e foi assim que eu resolvi essa questão facilmente. Então, se você não sabe, se você não viu esse vídeo ainda, vai lá, clica lá que você vai aprender como fazer esse tipo de exercício. Vamos lá. Ele fala o seguinte, uma seta aponta para o ponto 0 e a cada rodada ele pode, são 3 opções. Pode ficar no mesmo lugar, pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda, certo? Vamos chamar aqui de P, ficar parado, né? P, D ou E, certo? Ou seja, existem 3 possibilidades, 1/3 de chance cada uma. Cada uma dessas 3 possibilidades com igual probabilidade. Então, 1/3 cada um. Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? Aqui a gente tem que pensar, primeira coisa, quais são as possibilidades mesmo disso acontecer? Quais são as combinações possíveis, né? A primeira delas é que a gente tire 5P, ou seja, vai ficar parado no mesmo lugar do começo até o fim. Qual que é a chance de você tirar 5P? Né? Basicamente é 1/3 vezes 1/3, blá blá blá, 5 vezes, ou seja, 1/3 elevado a 5. 3 elevado a 5 vai dar, eu vou já facilitar aqui, vai dar 1 sobre 243, certo? Outra possibilidade é o seguinte, você vai 1 para a direita, vai 1 para a esquerda e fica parado 3 vezes. Então, direita, esquerda e 3P. Outra possibilidade é o seguinte, você vai 1, 2, volta 1, 2 e fica parado 1. Então, vamos lá. 2D, 2E, P, certo? Existe outra possibilidade? A gente pode aumentar isso daqui mais? Pode ir 1, 2, 3, 1, 2. Não vai dar. Então, são essas 3 possibilidades. 5 vezes parado, uma vez direita, uma vez esquerda, 3 paradas, 2 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda, uma vez parada. Só que aqui, perceba só, você pode ter a permutação desses caras. Pode ser assim, ó, D, E, P, P, P,
pode ser D, P, E, P, P, pode ser D, P, 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 E, e assim por diante. São a permutação desses caras. Então, eu tenho que saber quantas são essas permutações, né? Para eu saber qual que é a chance disso acontecer. A chance disso acontecer, a gente já sabe que é quanto. Vamos lá. A chance disso acontecer, vamos lá, cadê? Sempre vai ser 1 sobre 243. Sempre vai ser 1 sobre 243. Certo? Porque são 5 caras com a mesma chance de acontecer. Só que, vejam só, a gente tem que calcular a permutação. Então, a gente vai calcular quantas vezes isso vai acontecer. Permutação com repetição, certo? Eu tenho D, E, P, P, P. É a mesma coisa que eu fazer a permutação de Amora, por exemplo. Então, 2 caras repetidos, são 5 elementos e 5 posições. Como que a gente calcula a permutação do negócio? Número de elementos, fatorial, certo? 5 fatorial, dividido pelo número de elementos repetidos, fatorial. Aqui eu tenho 3 caras repetidos. Então, 3 fatorial. Quanto que dá 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 3 fatorial, 3 vezes 2. Corta com corta, vai dar quanto? Vai dar 20, certo? Então, esse cara aqui eu tenho vezes 20. Beleza. Qual que é o segundo cara ali que a gente tem? A gente vai fazer agora, a gente vai fazer 2D, 2E, 1P. Então, são 5 fatorial de novo. E agora as repetições. 2 fatorial e 2 fatorial. Por quê? Repete 2 vezes D, 2 vezes o E. Então, aqui vai ficar quanto? 5 vezes 4 vezes 3. O 2 a gente vai cancelar com o 2 fatorial. E aqui a gente vai ter um outro 2 que a gente vai cancelar aqui, aqui. Então, vai ser 3 vezes 5, 15. Vai dar 30, certo? Então, aqui vai dar 30 sobre 243, 20 sobre 243. Somando tudo, vai dar 51 sobre 243. Tem essa resposta aqui? Não tem, não tem, não tem. E agora? Ferrou, errei o exercício. Não, eu posso simplificar, né? 51 é múltiplo de 3. Como que eu sei? Múltiplo de 3 é quando você soma todos os caras e essa soma dá múltiplo de 3. Por exemplo, 5 mais 1 dá 6. Né? 6 é divisível por 3. 24 vai dar 27 aqui. 27 também é divisível por 3. Então, a gente sabe que dá para dividir por 3. Como aqui a gente estava falando de potência, né? A gente sabe que é um cara, 2 elevado a 5, dividir por 3 vai dar 2 elevado... 3 elevado a 5 dá esse cara. Se eu dividir por 3, vai dar 3 elevado a 4, que é quanto? 81. 51 dividido por 3, a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, que é 30 mais 21, certo? Que dá 17. Então, 17 sobre 81. Resposta B de bolacha de novo. Então, você vê, esse exercício aqui é meio chatinho, mas eu acho que realmente não é tão difícil assim. Eu acho que o dos triângulos foi mais difícil, pensando bem agora. E o exercício final de matemática da FUVEST aqui é um exercício de análise de gráfico, de novo, fácil, tranquilo de fazer. Fácil não, né? Um pouquinho mais complicado agora, porque ele diz o seguinte, que existe um índice 1, vamos fazer assim, vamos pintar de alguma cor aqui. Existe o índice 1, tá? Que ele segue um certo padrão. Que existe o índice 2, que é o índice aqui por trás, que é o mais clarinho. E aí o exercício diz o seguinte, pegando esse par de valores, então assim, ó, se eu pegar esse cara aqui, ó, né, eu vou ter 0,8 e 1,05. Tá? Eu vou criar um ponto num gráfico onde eu tenho o índice 1 e o índice 2. Certo? Eu estou transferindo os valores desse gráfico para um outro gráfico que relaciona esses dois pontos. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar, eu estou fazendo riscos aqui, ó,
né, para identificar quais são os pontos que vão criar pontos ali naquele gráfico. O que a gente pode perceber de padrão assim, ó? Ao invés de ficar fazendo um trabalho braçal, a gente pode perceber um seguinte padrão, que é o seguinte. Vamos tirar tudo isso aqui. Ó, o gráfico ele se encontra mais ou menos em qual ponto? No ponto 1. Então, no ponto 1, os dois índices eles se encontram, certo? Então, a gente pode perceber que no ponto 1, com 1, é onde vai ter maior concentração de valores. Ó, você vê que aqui já nem tem, né? Não tem muito concentração e aqui também não tem. Então você já sabe que esses dois caras não são verdadeiros. E aí você vai perceber o seguinte, quando o índice 1 sobe, tá? Quando o índice 1 sobe, o índice 2, o que acontece? Ó, o índice 1 subiu aqui, o índice 2 caiu aqui, o índice 2 cai. Quando o índice 2 sobe, o índice 1 cai. Certo? Então, eles são sempre um contra o outro, né? Eles sobem, eles vão se encontram no meio, e aí eles se cruzam e sobem, voltam para o meio e sobem de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o número 1 for grande, ou seja, quando a gente tiver o nosso eixo aqui alto, tipo 1,2 é alto, certo? O nosso outro cara ali vai ser baixo, ou seja, quando eu tenho 1,2 aqui, o nosso carinha aqui vai ter que ser baixo, 0,8, 0,7, certo? Então, eu vou ter posições aqui. Aqui. E esse cara aqui a gente já vê que está errado. E quando o índice 2 sobe, está lá em cima, o índice 1 cai. Ou seja, quando esse cara aqui está alto, esse cara aqui está baixo. Ou seja, eu vou ter que ter posições mais ou menos por aqui, né? E aí acontece nos dois caras. Nesses dois caras aqui ainda podem ser. E agora eu tenho que diferenciar o seguinte. Qual que é a diferença entre um gráfico e outro? Eles têm mais ou menos esse padrão aqui, só que esse cara tem alguns valores aqui. Ó. Quais são esses valores? São valores pequenos nos dois. Então, quando o índice 1 é pequeno, o índice 2 é pequeno. É isso que ele está falando. Existe isso? Vamos lá. Quando esse cara aqui está aqui, a gente vê que não tem cruzamento de outros valores aqui pequenos também. Ó. Não tem valores aqui. Quando a gente está aqui, ó, a gente vê que não tem valores cruzando. Ó. Ou seja, esse cara aqui não existe. Então, só pode ser o nosso índice B. B de bolacha de novo. Então, esse exercício é um exercício de interpretação de gráfico, de função, tá? Basicamente. Um pouco mais complicado. Vai requisitar um pouquinho mais de interpretação e análise do aluno. Mas ainda é interpretação de gráfico e é um pouco básico. Então, aqui a gente terminou todos os exercícios da FUVEST. Agora está passando o carro do ovo, talvez vocês ouçam aí, mas enfim, espero que ele não atrapalhe. Se você ficou interessado nesse método que eu falei, de como você faz para entender, estudar matemática, como que você faz para ter uma mente para analisar esse tipo de coisa, organizar as informações na sua cabeça e tudo mais, né? Eu criei, como eu já disse, um mini curso sobre os 3 pilares do aprendizado que vão fazer você aprender a estudar pelo menos aí 4 vezes mais rápido e melhor. Então, se você está interessado, clica no link da descrição, vai lá, assiste, é gratuito e vai estar disponível por tempo limitado. Eu não sei quanto tempo eu vou deixar ele online. Talvez você assista até hoje e não esteja mais disponível para você. Isso é verdade. Eu vou tirar ele do ar, porque eu estou sempre melhorando, estou sempre alterando o conteúdo das coisas e acho que é uma hora que eu vou tirar ele do ar. Então aproveita enquanto ele está disponível, certo? E é isso aí. Se você teve dúvida em algum dos exercícios, comenta que eu gravo um vídeo individual da resolução. Eu faço uma resolução em, digamos assim, em detalhamento médio aqui. Eu não tento resolver muito rápido, nem muito devagar. Eu faço um nível médio para a gente resolver várias questões. Mas se você tem dúvida, o que a gente faz? A gente pega e aprofunda e detalha mesmo naquele assunto que você teve dificuldade. Né? Então eu vou explicar para você o que é função, como que eu faço o volume, por que as coisas acontecem assim. Eu vou tentar explicar o máximo possível nesse tipo de vídeo, beleza? Então, obrigado para quem assistiu até o final. Eu sei que são poucas pessoas que têm interesse em assistir até o final, ou que precisam. Eu vou deixar o índice de exercícios aqui no final. O índice de exercícios no final não. Eu vou deixar um índice com o tempo dos exercícios. Eu sei que falar isso no final não adianta muito, mas enfim.
É isso aí, galera. Obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima. A gente deve subir aí um outro vídeo essa semana falando sobre como você faz para aprender sozinho. Se já tiver subido, vai estar o vídeo mostrando aqui, beleza? Obrigado e até a próxima.